É Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Antes de integrar o Governo, foi Vice-Reitora da Universidade Nova de Lisboa, é inventora do transistor de papel e pioneira da eletrónica transparente. Em 2020 foi distinguida com o Prémio Pessoa, um dos muitos que recebeu ao longo da carreira. Muito bom dia, professora Elvira Fortunato. Muito obrigado por ter aceito o convite para esta conversa. A indústria portuguesa está obrigada a fazer a transição digital para não perder competitividade e conseguir reforçá-la. As universidades e os centros de conhecimento e de investigação e desenvolvimento têm aqui um papel muito relevante no apoio à indústria neste processo. Durante muito tempo foi uma crítica recorrente que as universidades e as empresas viviam de costas voltadas. Isso ainda acontece? Em primeiro lugar, muito bom dia e muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui e poder falar um bocadinho sobre estes temas que são tão atuais. Relativamente a essa questão entre que as universidades estão de costas voltadas para a indústria, hoje já não é tanto assim. Ainda faz falta uma aproximação maior entre as universidades e a indústria, não estamos ainda no pleno, contudo estamos melhores do que aquilo que estávamos há uns anos a esta parte. De qualquer das maneiras, e até porque estas coisas não se fazem por decreto, portanto, eu agora até estou aqui no Governo, mesmo que faça um decreto de lei qualquer, portanto, não vou obrigar as universidades a trabalharem mais com as indústrias ou as indústrias a recorrerem mais às universidades. De qualquer das maneiras, existem alguns mecanismos facilitadores para que isso aconteça. E vou-lhe dar, por exemplo, um dos casos mais recentes e que eu até apadrinho muito, que são os laboratórios colaborativos. Os laboratórios colaborativos foi uma iniciativa ainda do anterior governo e exatamente o seu objetivo é aproximar as universidades das empresas. E para isso, estes laboratórios colaborativos, até como o nome indica, são para colaborarem várias instituições, são associações que integram empresas e universidades ou centros de investigação. Portanto, eles têm que trabalhar em conjunto, ou seja, são forçados a trabalhar juntos, têm financiamento para trabalhar em conjunto e eu penso que isso é uma excelente medida exatamente para aproximar a indústria das universidades. E a ideia é levar mais longe esses ecossistemas colaborativos? Neste momento existem já 41, eu penso que até para a dimensão que o país tem já é um número suficiente. Não sei se todos chegarão ao fim, os 41, ou se eventualmente poderão surgir mais, mas de qualquer das maneiras a ideia é aquilo que se pretende. Aliás, este modelo é um bocadinho similar a um modelo que existe na Alemanha, que é com os centros Fraunhofer, que é exatamente, são centros que fazem a ponte entre as universidades e as empresas e eu estou convencida que, para já, esse é o caminho que temos que trilhar. E existindo este instrumento facilitador para juntar estes dois mundos, que às vezes parece que estão assim um bocadinho mais desligados, penso que é uma excelente medida. Ele deve ser explorado. Enfim, essa é de facto uma solução, mas as empresas que precisam de apoio para fazer, nomeadamente, estes processos de transição digital, de acesso a conhecimento, como é que podem ir buscar competências ou ajuda nos centros de investigação portugueses, nas universidades? Que processo é que elas podem fazer para, de facto, ter esse apoio? Existe, para além destes laboratórios colaborativos, que têm uma missão um bocadinho mais abrangente do que o caso em concreto da digitalização, eu penso que hoje em dia, quer dizer, nós temos uma rede de centros de investigação espalhados por todo o país, a maioria dentro até das universidades, e já há muito trabalho, há muita colaboração entre empresas em casos pontuais. Portanto, aí há uma forma, as empresas podem recorrer às universidades, podem recorrer a esses centros de saber, centros de investigação e desenvolver protocolos, fazer contratos até com esses centros e desenvolver todas essas medidas. Uma outra forma é exatamente também colocarem no seu interior cada vez mais pessoas qualificadas até nessas áreas, de forma a que todos esses processos possam depois ter o seu normal desenvolvimento. Portanto, não é só pedir ajuda, há que incorporar nas empresas pessoas qualificadas com esta formação
exatamente para poderem depois utilizar esses instrumentos que estão disponíveis. Enfim, esse é de facto um tema também que preocupa as empresas. Temos tido nos últimos anos, enfim, isso é até uma boa notícia, empresas estrangeiras a virem para Portugal, instalar centros de desenvolvimento e investigação. Enfim, o lado que para as empresas pode não ser tão positivo, para as que estão em Portugal já, é que isso vai aumentar muito a concorrência, de facto, por esse talento especializado. E também o que acarreta uma maior dificuldade na contratação, porque de facto depois são competências centrais para conseguir desenvolver estas áreas. O que é que está a ser feito para conseguir reforçar a disponibilidade de recursos humanos nestas áreas? Nós, este ano, tivemos excelentes indicadores. Este ano letivo batemos o recorde do número de alunos inscritos no ensino superior. Temos mais de 433 mil alunos inscritos no ensino superior. Portanto, o sistema está a responder e cada vez estamos a qualificar mais pessoas, o que é excelente. Uma outra medida, até em termos de formação avançada mais à frente, vamos agora também implementar no âmbito das bolsas de doutoramento, vamos formar mais doutores em ambiente não académico, exatamente para estimular doutoramentos fora das academias, seja em empresas, até mesmo em serviços do Estado, exatamente para poder fazer esta transferência até de doutorados, que são pessoas altamente qualificadas para as empresas e no fundo, poderem... E se calhar permite que os próprios doutoramentos tenham uma aplicação prática mais... Uma aplicação mais direta. Aliás, eu estive sempre na universidade e eu formei várias pessoas, doutorei várias pessoas até em ambiente empresarial. Já há muitos anos que faço isso, porque até tenho a minha investigação era um bocadinho mais aplicada. Eu sou engenheira de formação e dá-me por questão de gosto. Mas isso é uma outra medida que nós vamos apostar a partir do ano que vem, é colocar mais bolsas de doutoramento em ambiente não académico, porque estas pessoas, estes doutorados altamente qualificados, eles têm que ser ativos do ponto de vista económico exatamente nas empresas. Nós não podemos, como eu costumo dizer, estar sempre a formar em circuito fechado. Nós estamos a doutorar investigadores, mas eles têm que também sair, não podem ficar no interior, portanto, dentro das universidades e dentro dos centros de investigação. Eles têm que contribuir exatamente para a economia, é por isso que nós também estamos a investir. Enfim, tem-se também falado muito da questão da necessidade de reter esse talento que é depois formado nas universidades portuguesas. Acha que se pode fazer mais na tentativa de reter esse talento? Que medidas é que poderiam contribuir para... Sim, nós temos uma outra medida também no âmbito dos concursos para investigadores financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Vamos também reforçar a parte dos concursos institucionais, ou seja, no fundo, neste momento existem dois tipos de concursos da Fundação para a Ciência e Tecnologia para doutorados, a nível individual e a nível institucional. Vamos fomentar mais a parte institucional, porque aí há um comprometimento exatamente das instituições em quererem recrutar essas pessoas e é uma forma de essas pessoas ficarem no sistema, não tanto com bolsas mais individuais, mas bolsas institucionais, onde existe já um comprometimento da instituição, seja da universidade, seja do centro de investigação, em ter aquela pessoa, mas no final ficar com essa pessoa, porque a pessoa é necessária para a sua atividade. Enfim, e se calhar também procurar elevar os salários desses talentos mais qualificados para... Pronto, aí em termos de função pública e nas instituições públicas temos os limites, que são os limites legais, mas de qualquer das maneiras, sempre que possível, pelo menos valorizar as competências que as pessoas têm. Enfim, uma solução que se tem falado é também atrair talento estrangeiro. Sim. As universidades portuguesas têm também um papel, temos tido cada vez mais estudantes estrangeiros. Sim, temos mais a nível de mestrados, ainda podemos crescer nessa via, temos acima de tudo mais alunos estrangeiros a nível de mestrados e também a nível de doutoramentos, não tanto em termos de licenciatura. Mas isso é evidente que é uma aliás, é extremamente importante para a internacionalização
mas é um papel, acima de tudo, que está a ser feito pelas universidades e penso que agora até também com um novo instrumento, neste momento nós temos redes de universidades europeias, temos consórcios, temos várias universidades portuguesas que integram consórcios de universidades europeias e isso vai exatamente permitir uma maior mobilidade, uma maior divulgação dos cursos que são feitos nestes consórcios e estando em rede é muito mais fácil também atrair e partilhar alunos no âmbito destas redes universitárias. Enfim, isto não basta fazer a transição digital, é preciso aproveitar estas novas tecnologias para inovar. Claro. Como é que avalia o grau de inovação da indústria portuguesa? Sente que há aqui um impulso maior no sentido da aposta na investigação e desenvolvimento? Aliás, tivemos a semana passada a Web Summit aqui em Portugal e eu não visitei muitas empresas, mas temos, a nível das startups que temos em Portugal, temos startups que são tão boas ou melhores como algumas startups que existem noutras partes do mundo. Eu penso que temos muitos jovens empreendedores que se estão a lançar com startups, etc. E penso que vão ter muito sucesso, assim como temos também já empresas mais bem estabelecidas e mais antigas em Portugal que também conseguem dar cartas no mercado internacional. Portugal ocupa o 15º lugar entre 27 Estados-membros da União Europeia na edição deste ano do Índice de Digitalidade da Economia e Sociedade. Portanto, isto representa uma subida de uma posição em relação a 2021. Ainda assim, Portugal está abaixo do meio da tabela. Enfim, e o estudo da União Europeia aponta também que em Portugal os progressos relativos são ligeiramente inferiores aos países homólogos. Isto significa que, de facto, Portugal precisa de acelerar neste processo de transição digital? Sim, olha, eu não conheço o estudo. De qualquer das maneiras, acho que estamos numa posição e temos que sair desta posição. Portanto, ainda temos muito para fazer relativamente, pelo menos, a esse indicador específico. De qualquer das maneiras, eu acho que nós agora, com a situação que estamos a viver, até com os fundos do Programa de Recuperação e Resiliência, portanto, todo este acréscimo de financiamento vai dar um impulso muito grande às nossas empresas. Só para lhe referir, portanto, o PRR tem vários pilares. Aquele que eu conheço melhor é o das agendas mobilizadoras. Nós, neste momento, temos 51 agendas mobilizadoras, com cerca de 3 mil milhões de euros, e desses 3 mil milhões de euros, 60% desse valor vai para o ensino, vai para as instituições de ensino superior e centros de investigação. Eu penso que isso vai dar um contributo muito grande exatamente para podermos sair dessa posição, portanto, porque vamos ter, durante um período de tempo relativamente curto, acesso a muito financiamento, não só do PRR, mas também do próprio PT 2030. Eu penso que temos tudo para podermos, porque não é por falta de dinheiro, que não vamos deixar de sair dessa posição. Portanto, não vamos ter desculpa para subir mais umas posições nesse ranking. Enfim, tem-se falado muito da execução dos fundos do PRR. Nessa frente, é possível já fazer uma avaliação de se as coisas estão a correr pronto, também não tenho aqui agora a execução toda, mas daqui até do lado do Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto, do nosso lado, lançámos agora um programa, foi um dos primeiros programas a ser lançado no âmbito do PRR, que foi exatamente no âmbito do Plano Nacional de Alojamento para Estudantes do Ensino Superior. O programa foi lançado em dezembro do ano passado e em setembro deste ano os contratos estavam todos assinados. Nós temos mais de 450 milhões de euros já contratualizados. Algumas das residências até já estavam em construção, portanto até há neste momento uma forma até de apresentar já a despesa realizada e ter o reembolso. Eu penso que está a funcionar bem, mas ainda estamos um bocado no início, vamos ver, porque também, repare,
vivemos isto tudo, nós vivemos numa altura que é muito dinâmica. Aquilo que estamos a falar hoje, se calhar amanhã ou daqui por um mês, já não é assim. Para além da pandemia, e depois da pandemia tivemos este reforço orçamental, mas entretanto veio uma guerra. Portanto, e as coisas mudaram um bocadinho e vivemos todos uma situação um bocado dinâmica. A minha última questão prende-se justamente com isso. Enfim, vivemos num ambiente de muito maior incerteza, temos taxas de juros muito mais altas, as empresas estão também pressionadas pelo aumento dos custos de fatores de produção. A minha pergunta era, apesar deste contexto, as empresas e, em particular, a indústria portuguesa devem continuar e manter o esforço do investimento em investigação e desenvolvimento? Claro que sim, isso cada vez mais, aliás, e se não fizerem isso é matar as próximas décadas. Portanto, é fundamental que isso aconteça e também temos que olhar para todos estes problemas que nos rodeiam também como oportunidades. Eu penso que isto até pode ser uma excelente oportunidade para Portugal, para a Ibéria, que estamos um bocadinho mais longe dos problemas que estão a ocorrer mais na Europa Central, e temos que olhar para estes problemas como oportunidades. Eu penso que, se olharmos para isso, não é só a pandemia foi má, mas também houve uma série de coisas, até na área da digitalização, quer dizer, houve uma série de coisas boas que surgiram com a pandemia. Eu penso que agora, até com a guerra, também vão existir coisas boas, até uma menor dependência da Europa de outra, nomeadamente da energia, da Rússia ou de outros países. Portanto, a Europa estava muito dependente até dos semicondutores, da microeletrónica. Eu penso que toda esta conjuntura fez com que a Europa pensasse um bocadinho, e penso que no meio destes problemas vão surgir excelentes oportunidades, especialmente para não dependermos tanto dos outros. Muito bem, muito obrigado. Ok, obrigada. Obrigado.